Censo Solar-se nesta terça-feira, 30 de novembro de 2021. Oferecimento do Ministério da Igreja de Jesus. Vamos fazer uma pequena pregação. Em Mateus, capítulo 16, 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Amém. Então esse texto fala da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos quem Ele é. Cristo se revelou à humanidade como o Cordeiro de Deus. Mas antes, Deus proveu uma revelação. Ele revelou-se como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus da família de Abraão, o Deus da família sagrada. Por isso devemos valorizar a família, pois é uma instituição mais antiga do que o Estado. Desde Adão e Eva, Caim e Abel, ou Abel e Caim. Pois muito bem, prossigamos. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus se revelava como Filho do Homem. O Filho do Homem com Deus. O Filho da Virgem Maria. E de fato, os cristãos são aqueles que no Natal, está chegando o Natal, uns são contra, outros são neutros, outros são a favor, mas está chegando o Natal e nos encanta essa época. Luzes, festas, presentes e também desvios não prudentes de Papai Noel, de gnomos, etc., magia, etc. Mas Jesus quis saber o que dizem e o que pensam de mim os homens sobre o Filho do Homem, o encarnado. A resposta foi que o povo o julgava como um profeta. O povo não o entendia como Logos, o Criador, a sabedoria criativa do mundo, do cosmos. O povo não o entendia como Yahvé, o Filho de Yahvé, o Deus revelado, o Deus da família abraâmica, o Deus do juízo celeste, Senhor dos anjos, que esteve com Abraão, o Deus do impossível, que deu um filho a Abraão e Sara na velhice. O povo entendia que Jesus era um profeta. Mas já o Espírito Santo tocava o coração dos apóstolos para revelar a Pedro que ele era o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Então os apóstolos tinham aqui que Jesus já tinha 3 identidades. Era o Filho do Homem, era o Filho do Deus vivo e era o Cristo. E assim Deus foi revelando a Jesus Cristo com poder e glória. Portanto, nós temos a seguinte revelação. Deus se revelou em Yahvé a Moisés como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, pai desta fé, do Deus verdadeiro, Deus vivo, o Deus juiz dos homens, da humanidade, o Deus do impossível. Por ter sido rejeitado em parte por Israel, esse Deus, Filho de Deus, se revelou aos cristãos como o Logos, ou seja, o verbo da criação, da harmonia do cosmos, do universo, dessa terra plana, com seu trono sobre o firmamento.
E assim os cristãos, nos primeiros séculos, os pais da igreja, Atanásio de Alexandria, Irineu de Lyon e muitos outros, Agostinho de Hipona, estabeleceram as bases da pergunta: quem é Jesus Cristo de Nazaré? Formaram a ortodoxia cristã, que Deus tem duas naturezas, que não se confundem, humana e divina. Está no céu, tem toda a autoridade, é o Pantocrator, é o Todo-Poderoso. E Atanásio, o anão negro, enfrentou o mundo inteiro para defender a divindade de Cristo quando atacada pelos arianos. Essa terrível seita que dominou a cristandade durante séculos. E por fim desembocou no holocausto nazista de Hitler, Adolf Hitler e Goebbels, que depois de dar solução aos judeus, queria dar solução aos cristãos, nos fornos. E o Senhor Jesus nos livrou desses anticristos e nos livrará de outros, como o Xi Jinping, a China, a Coreia, os esquerdistas, Illuminatis, etc. Porque ele é o Todo-Poderoso, o Pantocrator, Filho de Deus, Filho do Homem, o Messias, que voltará, julgará vivos e mortos. Ele é santo. Neste mesmo capítulo, ele rejeita os fariseus e saduceus por sua maldade e por seus pecados de adultério. E não lhe dá um sinal, a não ser o de Jonas. Ao terceiro dia ressuscitará. E nos adverte da hipocrisia, da malícia do coração, que corrompe todas as coisas com as concupiscências da carne, do pecado, do inferno, do diabo e deste mundo que jaz no maligno. Guardemos a fé nesse Jesus puro, santo, das Escrituras Sagradas, dos fundamentos apostólicos, no qual ele é a pedra principal de esquina, que alinha e apruma todo o edifício. Amém. Portanto, não esqueçamos da família sagrada, do qual Deus se revelou a Abraão, Isaque, Jacó e Moisés. Não nos esquecemos da lei nacional, no qual Deus revelou o bem e o mal. E não nos esquecemos do Cordeiro, da graça de Cristo, da cruz, que nos deu a salvação pela fé. Não por nossas obras, mas pelo dom da fé e da graça santificadora de sua glória, como glorificava com a sua glória o tabernáculo do deserto de Israel, do sacerdócio de Israel, de Arão e seus filhos, com sua glória, a sua luz. Que ele nos santifique com essa sua luz, esse Deus divino, Filho, Pai e Espírito Santo. Você quer aceitar esse sacrifício? Faça oração, me arrependo dos meus pecados. Aceito esse Deus divino para a remissão e glorificação, santificação e glorificação no Espírito Santo, na sua santa palavra. Texto recepto, preservado, majoritário, original no grego e massorético no hebraico. E fez essa oração, procure uma igreja cristã, o batismo, os sacramentos, e abençoe de Deus então, Pai, Filho e Espírito Santo, esse que os falou Alf, oferecimento do Ministério da Igreja de Jesus, nessa terça-feira, 30 de novembro de 2021.